Em uma escolha extrema para proteger o futuro da irmã, Aqua sacrificou sua própria vida, levando consigo um fardo que poucos entenderiam. Porém, a sua ausência deixa um vazio difícil de ser preenchido, e aqueles que ficaram agora precisam lidar com a dor e o peso de suas decisões. Aí fica aquela pergunta: até que ponto o sacrifício pode trazer paz a quem permanece? Esse é o legado que Aqua deixa, e cabe a cada um encontrar forças para seguir adiante e honrar o seu desejo por um futuro melhor para Ruby. E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo sobre o mangá de Oshinoko, o penúltimo vídeo sobre o mangá de Oshinoko, porque chegamos no capítulo 165, que falta agora um capítulo. O próximo capítulo, que é o capítulo 166, é o último capítulo da franquia, e que vai acabar aí a história aí que emocionou várias pessoas, causou muita tensão, drama e tristeza aí ao longo dessa trajetória, e que agora o pessoal tá querendo saber como vai acabar essa obra, como o autor vai conseguir contornar tudo isso e deixar um final que agrade várias pessoas, porque esse final, como eu disse nos vídeos anteriores, tá dividindo o pessoal, tá dividindo muito o público de Oshinoko, porque antes mesmo com os últimos acontecimentos, o pessoal achou que a história ia para um outro lado, só que o autor quis surpreender nesse final. Às vezes uma surpresa é bem-vinda ou não, e nesse caso eu acho que não foi muito bem-vinda não, só que assim, agora tá dividido, tem pessoas que estão aprovando ainda esse final e estão esperando que o autor finalize bem essa obra, e tem outros que já perderam a esperança, que na verdade abandonaram a obra ou acham que o final não vai ser bom. Então assim, as opiniões mostram que esse final dividiu várias pessoas, dividiu o público completamente, e que querem saber como vai acabar essa obra, porque do jeito que está indo, ele vai ter que contornar algumas coisas para deixar o final um pouco mais alegre, porque estamos caminhando para um final completamente triste, na verdade, ou um final agridoce ou um final totalmente triste. Então, para deixar esse final um pouco mais alegre, ou pelo menos agridoce, ele vai ter que contornar as coisas, porque senão vamos ir para um bad end completamente, para todos os personagens. Mas que assim, esse capítulo 165 foi completamente triste, assim, foi um capítulo de dor para vários personagens após o destino final de Hoshino Aqua, e que vimos as reações da Kana, vimos as reações da Ruby no final do capítulo, e que foram assim de doer, na verdade, da Kana principalmente. Tem várias pessoas que torcem mais pela Kana, porque tem aquela fã que gosta mais da Kana ali, ficar com Aqua, tem gente que gosta mais da Kana, mas assim, não dá pra negar que a parte das duas foi bem triste. Tivemos os dois lados, porque de um lado temos uma pessoa que não se confessou pra ele, queria amar ele, que não conseguiu, e temos uma outra pessoa que compreendia ele, compreendia a psique do Aqua, e assim, sabe de tudo, na verdade sabe do que aconteceu, e sabe o que ele planejou, e sabe do plano dele, e no final viu ele resolver tudo aquilo sozinho. Então assim, temos várias coisas nessa reta final que vão ser mostradas, após o destino final de Aqua, mas ao que tudo indica, no próximo capítulo vamos ver as pessoas superando essa dor da perda de Hoshino Aqua, e que vai ser uma coisa bem interessante de acompanhar, até porque é o último capítulo, vai ser o último capítulo na semana que vem. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscreve para não perder os próximos vídeos, principalmente o da semana que vem, que é do último capítulo de Oshinoko, e que vai estar imperdível porque vai ser o último capítulo, o que vai finalizar a obra, e que vamos saber como vai acabar essa obra aí, e se vai ser um final bom, um final mediano, ou um final aí que o pessoal vai odiar. Então se inscreve aqui já para não perder nada sobre o próximo e último capítulo, e também as novidades sobre o anime de Oshinoko que devemos ter nesse ano ainda. Bom, para quem está acompanhando o mangá, nos capítulos anteriores, vimos Hoshino Aqua sacrificando sua própria vida após se afogar no mar, tudo para proteger sua irmã Ruby e expor Hikaru ao público. E bom, apesar de sua morte, seu plano foi muito bem sucedido, e o mundo acreditou que Hikaru foi o responsável. Só que no entanto, aqueles que ficaram para trás, principalmente Akane e Kana, estavam devastados pela perda e pela maneira repentina de sua partida. E no capítulo da semana, vimos as reações dos personagens durante o funeral de Aqua, e que foi uma coisa muito dolorosa de acompanhar. Mas antes disso, tivemos outras coisas que foram mostradas. Primeiramente, esse capítulo começa com a prisão de Fuyuko Nino, que é a antiga integrante do grupo da Ai, e que assim, esse capítulo começa com a prisão dela, que decide cooperar e falar tudo que ela sabia sobre o Hikaru e o que ela tinha com ele, e que é revelado que na verdade ele enganou várias pessoas, não apenas ela, ele manipulou várias pessoas, e que ao longo desses anos houve um número chocante de vítimas que ele fez, e que assim, foi um número que chocou várias pessoas, e nomes que ninguém esperava. Então assim, foi mostrado que o Hikaru na verdade era um monstro, assim, é mostrado que o Hikaru é realmente um monstro, e que ele fez várias atrocidades ao longo desses anos. Então essa confissão expõe a dimensão dos crimes de Hikaru, revelando quão perigoso e manipulador ele era. E bom, depois dessa parte, o foco do mangá agora vai para Akane, porque temos um momento de reflexão dela pensando sobre tudo que o Aqua fez, e do porquê ele também não ter deixado uma carta ou falado para ela o que ele iria fazer. E que assim, nessa parte, enquanto Akane lamenta a morte de Aqua, ela compreende do porquê ele não queria deixar uma carta explicando seus planos. O Aqua ele não queria colocar ninguém em risco, ele não queria colocar ninguém que ele gostava em risco
erros maiores ainda, porque se ele explicasse seu plano em uma carta, ele poderia colocar o futuro da Ruby em risco, poderia colocar o futuro da Bicomate em risco, poderia colocar o futuro da Kana, poderia colocar o futuro de todo mundo em risco, porque só o simples fato de terem uma carta explicando que ele iria fazer isso com o Hikaru, e mesmo assim eles tentassem impedir e no final acontecesse, elas saberiam que ele iria fazer. Então no caso, no final, se descobrissem que elas tinham uma carta do que ele iria fazer, poderia dar muito ruim. Então por isso que o Aqua, ele decidiu enganar todo mundo e fazer isso sozinho. E no final, após o que ele fez ali nos últimos capítulos, a única pessoa que compreendeu foi a Kane. E é por isso mesmo que ela entende do porquê ele não deixou uma carta. A Aqua preferiu guardar o segredo para si e proteger a todos da dor adicional. Só que mesmo assim, a Kane não consegue esconder seu arrependimento e frustração em meio ao sentimento de que ele poderia ter confiado nela para carregar esse peso junto. Porque na verdade, ela queria dividir esse fardo com ele. Ela falou que iria até o inferno com ele, porque no capítulo anterior ela falou que teria bolado o maior plano possível para livrar ele, para na verdade matar o Hikaru junto com ele e viver em paz. Só que assim, se você for lembrar da psique do Aqua, ele não deixaria ela fazer isso, porque colocaria a carreira dela em risco e também a pessoa dela, porque na verdade ele não quer que outra pessoa cometa um crime, ele não quer que a Kane se envolva com um crime desse jeito, não quer que ninguém na verdade que ele ama se envolva com um crime e cometa essas coisas, mesmo que seja para uma boa causa. E que agora na parte seguinte, vamos para um momento de profunda tristeza no funeral do Aqua, e que no funeral dele compareceu várias pessoas que conheceram ele ao longo desses anos, principalmente o pessoal que trabalhou nesse filme também, e que o capítulo traz um momento poderoso com o funeral de caixão aberto de Aqua, porque nessa parte temos um foco na Kana, que é a pessoa que amava ele incondicionalmente, só que ela não revelou isso para ele, deixava meio óbvio na verdade para ele que ela gostava dele, e ele tinha noção também, ele já tinha criado uma noção de que ela tinha interesse nele, que ela amava ele, só que ela não teve a oportunidade dela mesmo falar isso para ele, e foi uma coisa muito frustrante e triste para ela ver uma pessoa que ela amava muito partir desse jeito de forma inesperada. E que assim, nesse funeral, sentimos toda a dor que a Kana sentiu, porque ao ver o rosto de Aqua no caixão, ela entrou em desespero, ela entrou simplesmente em desespero e não acreditou no que estava vendo. Tomada pela emoção, ela não conseguiu se segurar, e que tivemos uma coisa nesse funeral relacionada a ela que chamou a atenção, porque a Kana, ao ver o rosto preservado de Aqua, ela cumpre a promessa que ele fez para ele de dar um tapa na cara dele caso ele brincasse com a sua própria morte, e que ela acaba chamando ele de idiota e dando um tapa na cara dele, e que foi uma coisa que foi mostrada capítulos atrás quando ele estava brincando sobre ele mesmo querer morrer, e que ela alertou ele falando que amaldiçoaria ele caso ele falasse isso de novo, e que ela disse que ela xingaria e daria um tapa nele, e que no final ela acabaria assombrando ele pelo resto da vida, e que foi uma coisa que ela cumpriu nesse funeral. Só que tem um detalhe, ela deu um tapa num cadáver muito querido para várias pessoas, e na verdade, você não faz com nenhum cadáver isso que ela fez, e no final acabou causando uma retaliação da Miyako, que é a mãe adotiva de Aqua, que no final acabou dando um tapa na Kane como forma de retaliação pelo que ela fez com o filho dela. Então assim, foi uma coisa que dá a entender, tem várias pessoas que ficaram irritadas quando viram e souberam dessa parte que a Miyako daria um tapa na Kana desse jeito. Só que assim, você tem que entender o lado dela, que ela viu o filho dela tomar um tapa, o corpo, o falecido filho dela agora, que acabou de morrer, tomar um tapa aí de graça. Então assim, mesmo que seja uma parte simbólica aí sobre uma promessa dela com o Aqua, da Kana com o Aqua, não tem como ela perdoar, não tem como a Miyako ver desse lado, porque é o filho dela, é o filho adotivo dela, mesmo que seja adotivo, ela criou ele por vários anos como se fosse o filho dela, ele e a Ruby. Então dá a entender o motivo do porquê ela retalhou, ela deu um tapa de volta na Kana desse jeito, e ela ter ficado muito irritada. Só que ela também entende o lado da Kana, e depois você vê que as duas ficaram muito tristes com isso, que na verdade elas estão muito mais tristes pelo Aqua, não estão se importando nem com essa parte do tapa, e no final você vê só as duas muito tristes pela perda que elas tiveram, e principalmente a Kana, que entrou em choque e que não parece conseguir se levantar agora, e quem está tentando apoiar a Kana é a própria Kane, que está tentando ajudar a Kana a seguir em frente. E bom, após o funeral, a Kane continua a conversar com Aqua em uma espécie de diálogo imaginário, contando como a Kana passou o dia inteiro da apresentação procurando por ele. Ela também menciona a tristeza profunda que assola todos os amigos e colegas de Aqua, enquanto a equipe do filme 15 anos de uma mentira lida com o sucesso inesperado da produção. Gotanda Taishi, determinado a honrar o trabalho de Aqua, insiste em lançar o filme, mesmo sabendo que poderia ser alvo de polêmicas, e que no final o filme foi um sucesso, se tornando o 6º maior lançamento do ano. E bom, Gotanda Kaburagi tomou a decisão de postar o lançamento para que a obra final de Aqua não
não fosse esquecida, criando uma última homenagem ao seu legado. O público é impactado pela história, que reflete a complexidade de Aqua e o segredo sombrio de Hikaru. E bom, finalmente agora vamos para a parte que várias pessoas queriam saber, porque vimos a Miyako, que é a mãe adotiva do Aqua, vimos aí também a Kane e a Kana, vimos as pessoas que trabalharam com o Aqua ao longo desses anos aí, ao longo dos anos de vida que ele teve como trabalho aí no mundo do show business, mas não tivemos a aparição de uma pessoa importante, que é a Ruby, que é a pessoa pela qual ele sacrificou a sua vida, e que agora foi mostrada a reação dela, e logicamente ela está completamente destruída, está completamente devastada pela notícia da morte do seu irmão e também antigo Gorô, né, que na vida passada ele era o Gorô e ele morreu, e agora como Aqua ele também morreu. Então assim, ela tá muito devastada porque ela perdeu várias pessoas importantes, e que é o Gorô da vida passada, a Ai nessa vida atual e também o Aqua agora nessa reta final. Então assim, obviamente o capítulo mostra a Ruby completamente abalada pela morte do irmão. Ela não sai de casa retraída e atormentada pela dor de perder mais uma pessoa importante em sua vida. E bom, a Kanye observa sua condição e teme que a Ruby jamais volte aos palcos. Só que assim, nessa reta final, o capítulo diz que vai ser o contrário, que na verdade vamos ter uma volta por cima e que na verdade as pessoas vão se reerguer após essa perda. Porque nessa parte final, a Kanye acaba refletindo que apesar das adversidades, as pessoas são mais fortes do que parecem, dando a entender que talvez a Ruby encontre uma forma de seguir em frente. Então essa parte final indica que não vamos para um bad end maior ainda, indica que na verdade a Ruby vai dar um jeito de se erguer, e no final talvez tenhamos uma mensagem final aí de Aqua para ela, temos uma mensagem aí para que ela consiga se erguer, e que é uma coisa que talvez seja mostrada no próximo e último capítulo. Então como ela vai se erguer, como ela vai seguir em frente, não sabemos, vamos ver no próximo e último capítulo como ela vai fazer isso e qual vai ser o incentivo dela, e muito provável que seja alguma coisa relacionada ao Aqua. O Aqua vai passar uma mensagem aí no final para ela e que ela vai captar e vai seguir em frente. Provavelmente ela vai entender que na verdade ele queria que ela seguisse em frente com a vida dela, ela vai tentar fazer isso. É isso que eu acho sobre o próximo capítulo, mas para sabermos se vai ser isso mesmo que vai acontecer, temos que ver o próximo capítulo na semana que vem, na quarta-feira que vem, que vai lançar o próximo e último capítulo do mangá de Oshinoko. E bom, agora fica uma pergunta que várias pessoas devem estar pensando: como o final do mangá de Oshinoko vai impactar na adaptação em anime? Porque assim, o final do mangá de Oshinoko dividiu várias pessoas. Então será que o final do mangá de Oshinoko não vai interferir no sucesso do anime? Porque assim, dependendo de como as pessoas receberem o final do mangá de Oshinoko, elas não vão querer ver adaptado em anime. Porque assim, já não vão gostar do final do mangá, então nem vão ver o anime. Então será que vamos ter algum impacto no anime por conta do final do mangá? É uma coisa que várias pessoas querem saber. E que tudo isso vai ser respondido no próximo e último capítulo, que vai dar o fechamento e vamos ver como vai acabar o mangá de Oshinoko. E se vai ser um final bom, vai ser um final ruim, vai ser um final dropável aí que você nem vai querer ver no mangá, no anime, ou se vai ser um final muito bom, o que eu acho já muito difícil. Assim, eu não sei como vai ser uma coisa incrível não, eu só coloco que esse final tá sendo surpreendente, assim, é o que eu coloco, não tá sendo nem bom nem ruim, tá sendo surpreendente. Final depois do último capítulo eu coloco minha avaliação sobre o mangá de Oshinoko, mas por enquanto só coloco que eu estou surpreso aí com esse final que está acontecendo. E bom, na página oficial do mangá de Oshinoko no X, foi divulgada uma publicação sobre o último capítulo do mangá, e que nessa parte temos uma frase do Aqua e uma frase da Ruby, que na parte do Aqua diz a seguinte frase: não preciso que me digam que minha missão é uma só, enquanto na parte da Ruby ela diz a seguinte frase: eu acho que essa é a única maneira de todos sermos salvos, a ponto de não poder me dar ao luxo de olhar para o passado e me tornar alguém mais popular que a minha mãe. Então assim, essa frase que temos aí da Ruby pode indicar ainda mais que vamos ter um final em que ela vai dar a volta por cima e superar essa dor aí de perder o Aqua. E uma outra coisa que eu quero falar sobre o próximo capítulo é que aparentemente vamos ter um total de 25 páginas no último capítulo, segundo filtrações confiáveis que já chegaram a dar filtrações dos capítulos anteriores e que acertaram todos praticamente. Então é praticamente certeza que vamos ter 25 páginas do último capítulo e também uma página colorida, como já foi informado anteriormente, e que nesse último vazamento foi informado que a última página vai ter um foco na Ruby. Então é muito provável que a parte colorida desse último capítulo seja a última página do mangá de Oshinoko, em que teremos esse foco na Ruby. Então temos várias dicas que apontam que a Ruby vai conseguir superar essa dor no final e conseguir levar a sua vida adiante. E bom, agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse penúltimo capítulo? Será que a Ruby vai conseguir superar a dor e honrar o legado de Aqua? Deixem suas teorias e expectativas para o último capítulo aqui nos comentários. E também não se esqueça de deixar seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder os próximos vídeos e o último vídeo sobre o mangá de Oshinoko, que vai lançar na semana que vem. Então é isso, né? Vou ficando por aqui e falou!